Oi, quem de vocês aí já ouviu que terapia é coisa para quem tá doente da cabeça, para quem tá louco? Que a gente não precisa desse tipo de ajuda e que isso é só para em últimos casos, né? Se a gente conta para alguém que tem vontade de fazer terapia ou que foi indicada a terapia para alguém, para algum familiar, as pessoas já começam a olhar desconfiados, né? E achar que a pessoa está, no mínimo, quase surtando. Então, isso vem de uma crença, de um tempo da nossa história, e não é só aqui no nosso país, mas de uma forma geral. As pessoas eram tratadas, né, para certas doenças mentais em manicômios, em hospícios, e o tratamento era extremamente desumano, né? Eram feitos eletrochoques, existiam. As pessoas eram imobilizadas, trancafiadas em quartos cobertos de colchões, muitas vezes por dias, né? Numa inanição de cuidados higiênicos e tudo mais. Então, eu mesma na minha família tive pessoas que passaram por isso. A minha bisavó passou por esse tipo de tratamento há muitos anos atrás. Então, eu sei o quanto isso foi difícil, né? Não só para minha família, mas depois, quando eu fui estudar psicanálise, entender a história da loucura, entender como essas pessoas eram tratadas, marginalizadas. E isso ficou no imaginário coletivo das pessoas. E ainda hoje as pessoas têm muito preconceito, né? E esse preconceito surge desse conhecimento que já não faz mais parte da realidade hoje. E por que não faz? Porque hoje nós sabemos que nós somos seres constituídos de várias instâncias e que todas elas precisam desse cuidado, né? Nós temos o físico, o cuidado físico que é o mais convencional e que todo mundo faz, ou seja, cuidar do corpo, da saúde do corpo. E a gente vai ao médico, a gente toma remédios, a gente faz exames, né? E tudo isso faz parte da saúde, mas não é a saúde como um todo. Nós temos também a nossa saúde espiritual, né? As crenças, a religiosidade, tudo aquilo que diz de algo que não se alcança uma resposta científica, né? Aí vai para o lado espiritual, para aquilo que há uma esperança do que há, por exemplo, entre vida e morte. Isso é algo muito importante para as pessoas se ocuparem também, faz parte do ser, porque há uma esperança, uma expectativa sobre o que há depois, né? Todas as pessoas, a partir de um certo momento da vida, começam a se ocupar desses temas. E com a saúde mental e emocional não pode ser diferente. Só que nós precisamos desmistificar tudo isso. Ou seja, não levar no hoje, no nosso cotidiano, no nosso presente, a mesma história que vivemos lá mais de um século atrás. Hoje as pessoas entendem que se elas não cuidarem das suas emoções, se elas não tiverem uma higiene interna, mental e emocional razoável, elas podem sim adoecer. Mas isso não quer dizer que elas estão loucas. Não, o que é loucura? Uma das primeiras coisas que se aprende num curso de psicanálise é sobre o que é loucura. O que é normal? Será que alguém pode dizer qual a diferença, se é que existe entre essas duas palavras, essas duas formas de vida? Será que o que é normal considerado hoje e o que é loucura? Se nós olharmos para todas as pessoas do mundo, nenhuma é igual à outra. Então, dentro disso, nós podemos entender que se não há uma normatização,
também não há uma distinção entre o que é loucura e o que é normalidade. O que há é o que é patológico, o que é uma doença. Só que isso também difere, porque hoje nós vivemos num tempo em que tudo está sendo patologizado. E há que termos muito cuidado com isso, né? Para não entrarmos de repente em ver tudo como uma doença, uma patologia ou algo fora do normal. Porque, claro que temos questões aqui que diferenciam os seres e que sim, existem patologias também, né, dentro da saúde mental, não se discute isso, mas o que a gente quer ressaltar aqui nesse vídeo? Da importância do cuidado emocional e mental, isso falando genericamente para todas as pessoas. Não existe um ser humano que não tenha problemas na sua vida cotidiana ou que não tenha alguma questão traumática, e isso pode gerar um incômodo, inclusive uma doença. E cuidar desse lado do seu ser garante uma prevenção, garante que você não vá desenvolver, por exemplo, um quadro depressivo, um quadro ansioso, um quadro de questões de fobia, por exemplo, né? Então, a importância do cuidado emocional e mental surge aí. E hoje, na nossa atualidade, nós precisamos perceber essa diferença entre o que é importante na saúde como um todo, como prevenção, inclusive, né? Porque depois que o balde está cheio, ele vai derramar de qualquer forma, né? Como, por exemplo, alguém que nunca limpa a sua despensa, suas gavetas. Elas uma hora não vai mais caber nada lá dentro. E a nossa saúde mental e emocional é da mesma forma. Ela também pode ser cumulativa, né? E aí que entra a importância de nós desmistificarmos esse conceito cultural sobre o que é precisar de uma terapia. Precisar, todos precisam, indistintamente, mas nem todos querem, então isso é uma opção. Por isso que hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo, para você entender que precisar, todos precisam, como todos precisam ir ao médico, cuidar da saúde, da alimentação, do sono, dos exercícios, enfim, faz parte desse cuidado de si, do amor por si mesmo. Então pense um pouquinho sobre isso. O que você tem feito com a sua saúde mental e emocional? Você tem esses preconceitos sobre loucura ou tudo mais? Será que não está na hora de mudar essa percepção?